Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão da UFSC envolvendo oxidação e redução, também um pouquinho de estequiometria, pH. Eu acho que é uma questão perfeita para você revisar, por exemplo, assistir de boas de manhã, antes de fazer a prova de tarde, bem tranquilo, só para rever uns conceitos. E vai ficar tudo tranquilo. E qualquer coisa eu vou estar no campus aí também para te dar um abraço, para tirar qualquer dúvida. Então, acho que vai fechar tudo, né? Então vamos lá. O UFSC 2018 diz assim: cientistas converteram um poluente em fonte de energia renovável. Não gosto de ler os textos da UFSC porque eles geralmente não me ajudam em nada, então eu vou passar direto, né, para proposição 01 e qualquer coisa eu volto e vejo o que eu preciso. Tô vendo que tem uma semi-reação aqui grande, né? Vamos ver se vai falar sobre ela. Então, com base no exposto acima, é correto afirmar que proposição 01, então. A reação apresentada no texto, bom, é justamente sobre a reação, né? Então você tem que olhar a reação. Sugere que a formação do etanol, tô vendo o etanol sendo formado ali, né? O C2H6O é o etanol. É um processo que envolve a oxidação do dióxido de carbono. Gente, olha só, já está errado, né? Porque o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ele é resultado da combustão completa. E a combustão completa é a oxidação total, né? Dos elementos, por exemplo, da matéria orgânica, carbono, né? Que está ali. Então eu já sei que ele é o resultado de uma oxidação total. Não tem como oxidar mais ele. Mas mesmo assim, né? A gente pode fazer. Vamos lá, o monóxido do carbono, só para revisar o conceito, né? Então, oxigênio é menos 2 vezes 2, menos 4, e como é uma substância composta, precisa fechar zero, então o monóxido do carbono aqui tem que ser mais 4. Vamos fazer o do etanol aqui. Só lembrando, né, quando a gente pega moléculas orgânicas, o NOx que eu vou achar do carbono é um NOx médio, mas está valendo para o processo, né? Então vamos lá. O oxigênio aqui, eu começo aqui pelo oxigênio menos 2, mas quando tu tiver que escolher entre hidrogênio e oxigênio, tu pega o hidrogênio primeiro porque ele é mais um. Então mais um vezes 6 mais 6. Então para fechar zero, porque trata-se de uma substância composta, como tem que fechar zero, o NOx aqui vai ser menos 4. Aí tu precisa dividir por cada carbono, né? Então como tem dois carbonos, o NOx de cada carbono vai ser menos 2. Portanto, o carbono passou de mais 4 para menos 2. Isso é uma redução, né? Reduzir o NOx. Recebe elétrons. Então, não é uma oxidação. A gente já sabia disso, né? E outra, a terceira maneira agora de como fazer a anular, né, essa proposição 1, dizer que ela está errada, né? É olhar a semi-reação, né, gente? Se eu estiver olhando a semi-reação, olha só, isso é uma semi-reação, né? E os elétrons estão aqui antes da flecha. Toda vez que eu tiver elétrons antes da flecha, cara, eu sei que é uma redução. Então, eu juro para ti que eu não faria esses cálculos todos aqui. Eu olharia para cá, ou eu só enxergaria que a oxidação dos jóis de carbono também já não marcaria. Então, tá aí, feita de várias maneiras, né, comprovando que está errado. Tranquilo? Então, vamos analisar a proposição 02. Ao sintetizar etanol a partir do dióxido de carbono, que é a mesma reação que a gente acabou de trabalhar com ela, forma-se uma solução cujo pH é superior a 7. Bom, vamos lá, se você não é desse planeta, né, chegou agora, existe uma tabela de pH que ela vai mais ou menos do 7 até o 14, né? Não necessariamente, pode ser do menos 1 ao 15, mas uma coisa é fato, se a gente tiver a 25 graus Celsius, o pH neutro é 7, e isso não vai mudar. Então, 25 graus Celsius, pH neutro 7. Então, quanto menor o pH, mais perto do zero, mais ácido, né? Mais hidroxônio eu vou ter na solução. Mais hidroxônio, por exemplo, do que na água pura, né? Que é 10 a menos 7. E quanto maior o pH, maior do que 7, vai ser mais básico, ele vai ter mais hidroxila. Então, vai ter uma quantidade maior de hidroxila do que na água pura, que é 10 a menos 7. Então, vai ter uma concentração maior, né? Tipo 10 a menos 6 mols por litro de hidroxila. Tá aí daí. Aí que é nessa reação, basta tu olhar para ela e tu enxergar que está sendo produzido hidroxila. Se está sendo produzido hidroxila enquanto está sendo sintetizado o etanol, é claro que essa solução vai ficar com pH maior do que 7, vai ficando básica. Então, a 2 está correta. Bom, vamos analisar então a proposição 04. Considerando-se um rendimento de 63%, seria possível produzir
92 gramas de etanol a partir de 176 gramas de dióxido de carbono. Isso é estequiometria clássica, né, cara? Quando ele dá gramas de um e pede gramas do outro, você simplesmente tem que montar um método das 4 linhas, né? A primeira linha é a reação, já foi dada, então fica mais fácil. A segunda linha é o número de mols, né? Só das substâncias envolvidas, né? Não vai pegar as outras que não tem nada a ver com a história. Então pega só 2 mols de gás carbônico, 1 mol de etanol. Agora que eu tenho 2 mols de gás carbônico, né, eu vou passar tudo para gramas porque ele está me dando em gramas, tá? Então, só lembrando que a massa do oxigênio é 16, é só olhar a tabela periódica que é dada na UFSC. 16 vezes 2, 32, mais 12 do carbono, 44. Como são 2 mols, tu vai multiplicar por 2, então vai ficar 88. A mesma coisa para o etanol aqui, não tem segredo, tá? Ó, o carbono é 12 vezes 2, 24, mais 6, 30, mais 16, 46. Isso aqui não pode ter segredo. Só que, ó, é primeira, segunda e terceira linha. Isso aqui eu não estou olhando os dados da questão, né? Agora que eu vou pegar os dados, ó. Se eu tiver aqui 176 gramas de dióxido de carbono, eu consigo ver que isso aqui é praticamente o dobro, né? Então, vai ser formado o dobro aqui, que é 92. Só tem um detalhezinho que isso é 100% de rendimento. Tudo que você obtém aqui na nossa quarta linha é 100% de rendimento. Como ele está falando que é para considerar um rendimento de 63%, vai ficar 57,96 gramas. Então, está errada e não vai produzir aqui 92 gramas de etanol e sim 57,96. Tranquilo? Bom, vamos analisar agora a proposição 08, que diz que o catalisador utilizado na produção do etanol possui uma função de aumentar a corrente elétrica. Já parei de ler, porque toda vez que falar em catalisador, ele aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia da ativação, diminuindo o tempo com que a reação corre. Nunca ouvi falar catalisador aumentar a corrente elétrica, então não inventa moda, cara, não faz isso. E outra, né? Ele vai dizer ainda que no processo de conversão, resultando no maior rendimento, cara. Não mexe em rendimento, não tem maior rendimento também. O catalisador ele não altera o rendimento. Se o rendimento é de 63 a 70%, ele vai continuar sendo de 63 a 70%. Ele não muda isso, combinado? Bom, então agora eu vou analisar a proposição 16, que diz assim: se a reação prosseguir com rendimento de 70%, a cada 10 mols de CO2 serão convertidos, cada 10 mols de CO2 serão convertidos em 171 gramas de etanol. Gente, vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês de novo a reação, só uma cópia, primeira linha. Segunda linha é sempre o número de mols, então botei 2 mols de CO2 para 1 mol de etanol. Esse 2 mols de CO2 a gente vai deixar em mols mesmo, por quê? Porque aqui na 16 ele está dizendo que é 10 mols de CO2 virando alguma coisa. Então, esse 2 mols eu vou deixar em 2 mols mesmo. Já como aqui ele está falando em quantidade em gramas, é óbvio, né, que eu vou passar esse 1 mol de etanol para gramas, que a gente já fez isso, né? Já mostrei onde é que veio 46 gramas. Então, agora na quarta linha eu ponho os dados da questão, né? 10 mols, eu estou aumentando aqui 5 vezes, tá, galera? Porque aqui a gente tem o 2, né? Se eu fizer vezes 5 dá 10. Então, eu vou pegar o 46 e fazer vezes 5, que vai dar 230. E isso é se eu tiver um rendimento de 100%. Sempre que você obter na quarta linha é o rendimento de 100%. Como ele está falando aqui em 70%, você tem que fazer uma nova regra de 3, que vai ser 230 vezes 70, dividido por 100, e eu obtive 161 gramas. Portanto, essa aqui está correta, tranquilo? Bom, e agora vamos analisar 32, que diz o seguinte: na conversão do CO2 em etanol, a água atua como agente oxidante. Não, né, gente? A gente acabou de ver que é o carbono do CO2, né, que está sofrendo redução para carbono do etanol. Então, como ele está sofrendo redução, ele é que é o agente oxidante. A água não tem nada a ver com essa história, tá? Nada a ver. O hidrogênio da água continua mais 1, o oxigênio continua menos 2, ela não sofreu nada, né? E só lembrando, né, o cara que sofre redução,
ele não pode ser o agente redutor. Então, por isso que eu digo que o CO2 é o agente oxidante, sim? Tenta lembrar do assalto, né, cara? O cara que sofreu assalto não é o agente assaltante, é o outro. Então, o cara que sofre redução é o agente redução, é o agente oxidante, combinado? Nosso somatório aqui, então, vai fechar 18. E eu quero te dizer que a gente já tem um material muito massa para vocês, que reúne todas essas questões aqui, tanto de estequiometria numa lista de exercício só, como de oxidação numa lista de exercício só, e só focado em UFSC, cara, para você ter o melhor rendimento possível nessa prova. E já está aqui esse material na descrição do vídeo. Basta acessar os links ali, que tu tem acesso a tudo, inclusive as minhas redes sociais, se quiser conversar ou ter outras dicas também, beleza? Bom, espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou deixar outros vídeos, cara, que vão poder te ajudar na prova. Provavelmente você já deve ter visto esses vídeos, né? Porque eu aconselho eles direto, a todo momento praticamente. Então eu desejo de coração uma boa prova, gabarita UFSC para mim, depois me conta. Então, bons estudos, forte abraço, tchau!